Boa tarde, começando o Globo Esporte de hoje com um tricolor cheio de novidades, hein? Jogador novo chegando, técnico novo chegou e quem conta tudo pra gente é ela, a Fabiola Andrade. Fabiola, como é que tá? Tudo bem? O Crespo já chegou, já tá falando aí, né? É, Felipe, já chegou, já tá falando, sendo apresentado oficialmente, bateu um papo, claro, mais cedo aqui com todo o elenco, gastou o espanhol dele com Daniel Alves e com o Juan Fran e conheceu, claro, pessoalmente o Visoli, o técnico interino que comanda o São Paulo no Brasileirão. Lembrando que Hernan Crespo assume o São Paulo no Paulistão contra o Botafogo de Ribeirão Preto, então é uma preparação para o argentino começar aí o ano de 2021. Ele fala nesse momento aqui no centro de treinamento da Barra Funda, ontem foi ao Morumbi, conheceu o presidente Júlio Casares, esteve o tempo todo ao lado do Kaká, que ele chama de Rick, né? Ele jogou com ele lá no Milan. Vamos ouvir então Hernan Crespo. Agradecer a confiança a la directiva de São Paulo por esta oportunidad en un club tan grande. Es un motivo de gran orgullo ser parte de São Paulo y seguramente intentaremos hacer lo mejor, seguramente daremos lo mejor y eso no me cabe ninguna duda. Ele fica pelo menos até sexta-feira aqui, viu, Felipe, para acompanhar o clássico São Paulo e Palmeiras. E, claro, a cobertura completa da apresentação de Hernan Crespo você acompanha no ge.globo. Beijão, guri! Valeu, Fabiola, obrigado! Ó, lembrando que também chegou o Bruno Rodrigues para jogar no São Paulo, por isso que eu falei de jogador novo, tá? Ó, você está achando que o título do São Paulo tá parecendo meio impossível, mas vamos dar uma olhada aqui e relembrar como é que foi no primeiro turno essa fase aguda do Brasileirão. Dá pra deixar o São Paulino muito esperançoso. São Paulo precisa ganhar do Palmeiras. Primeiro turno ganhou. Ganhar do Botafogo, ganhou. Inter e Flamengo ficaram no empate que o São Paulo precisa. E aí, no que vai ser a última rodada, o São Paulo, na última rodada do primeiro turno, goleou o Flamengo lá e o Corinthians jogou em casa, isso sim, ganhou do Inter quando ninguém esperava. Ou seja, a esperança tá viva ainda. Hoje tem clássico, hein? Corinthians e Santos, é 7 da noite no Premier, duelo pela vaga na Libertadores. Corinthians não tá nos seus melhores dias na defesa e até o ídolo Cássio anda tomando umas pancadas nas redes sociais. Mas quem nunca, né, Cássio? Nem só de elogios vive o bom goleiro, mas tem algumas críticas que claramente machucam um pouco mais. Tem gente que critica que a gente vai olhar, não fez nem a metade do que eu fiz. Rapaz, que patada foi essa do Cássio? E sobrou pro torcedor da rede social também. Hoje a internet virou tribunal, né? Tá cheio de juiz lá. E nem quando a gente tá ganhando, a gente só recebe elogio. Então faz uma parte que é uma cultura do futebol, uma cultura que todo mundo se tem o direito e se acha no direito de criticar, de elogiar. Não precisa nem procurar muito para perceber que o goleiro está entre os assuntos mais comentados pelos corintianos. Em 9 temporadas como titular, ele nunca sofreu tantos gols. Foram 59 até aqui. Daí esse monte de críticas. O Cássio está acostumado a ser o inimigo da alegria adversária. E agora precisa lidar com a insatisfação de parte de uma torcida que o chama de ídolo. Pegamos a época do Corinthians, onde o Corinthians nunca tomava gol e agora, ok, nós estamos tomando bastante gol. Não é por falta de trabalho, de dedicação, por parte física, o técnico às vezes toma porque faz parte, porque acontece. E porque eu sou um cara que me cobro muito e uma coisa que eu tenho me cobrado muito é de não me acomodar. Não existe futebol profissional sem cobrança, é natural. E a bem da verdade, o jogador tem que estar mais do que acostumado a isso. Mas tem uma palavrinha que o Cássio, pela repetição, quer deixar bem claro que não pode faltar. Não me apego a muito isso, com todo respeito. Respeito a opinião de todos, assim, mas com todo respeito eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial, eu sei do meu trabalho, da minha dedicação. Para acalmar esses ânimos, tem um remédio que funciona super bem. Vencer. Ainda mais num clássico contra o Santos, adversário direto pela vaga na Libertadores. O provável Corinthians que vai a campo hoje tem Cássio no gol, Michel Macedo, Gemerson, Gil e Fábio Santos. No meio, Gabriel, Cantilho e Arauz. E no ataque, Gustavo Mosquito, Léo Natel e Otero, ou Matheus Vital. É um jogo bem difícil, sabemos que a gente possa quebrar esse tabu, fazer um grande jogo
conseguir uma vitória que é muito importante para a gente. Então, vamos lá com o intuito de buscar a vitória. Não tem por onde correr, a gente falta 3 partidas, 9 pontos e é ir lá e fazer um grande jogo. Sobrou ali dentro a batida, Cássio! O Cássio falou tudo, vai ser um jogo bem difícil, porque o Santos vem de 6 vitórias seguidas contra o Corinthians lá na Vila Belmiro. A última derrota foi lá em 2014. E jogando no meio ali, o menino Sandri está se destacando demais depois da saída do Pituca. E ele tem uma história de vida daquelas, de arrepiar. Nessa sequência de fotos, dá para ver o tempo passando e o pequeno Sandri crescendo com a camisa do Santos. Cheguei aqui com 10 anos e hoje com 18 vai disputar uma Libertadores, chegando na final. Então, quando a gente vê aquela foto pequena, passa um filme na cabeça. Filho de jogador, começou a viver o mundo da bola cedinho. Desde pequeno, dos meus 4, 5 anos, eu já estava no estádio já, então acho que isso ajudou bastante. No caminho de Itabuna, interior da Bahia, para Santos, ele se deparou com dificuldades da vida. 29 horas de ônibus, da Bahia para São Paulo. Eu almoçava, e meu pai não almoçava. Eu jantava, meu pai não jantava. E eu pequeno perguntava para ele: pai, por que você não está comendo? Aí ele fala: tô sem fome. Eu pequeno, mas eu já entendia porque ele não estava comendo. E a prioridade naquele momento era eu, porque eu ia vir fazer o teste. Aí eu falei pra ele, né, já pequeno, com 10 anos, eu falei: fica tranquilo que a nossa situação vai melhorar, pode deixar comigo. Anos depois, a gente constata que o Sandri, com o apoio da família, superou todas essas dificuldades, conseguiu se tornar profissional do Santos e com apenas 18 anos de idade tem algumas marcas impressionantes. É um dos 5 jogadores mais jovens a vestir a camisa do Peixe e também acumula uma final de Libertadores, além de ser um dos xodós da torcida. Basta uma olhadinha rápida nas redes sociais para constatar que o torcedor do Santos adora ele. Eu prefiro não ficar olhando muito, porque você sabe, né, como que é, que tem vezes que as coisas não dão certo, aí já não joga mais de terno. Fã do Renato e titular desde a saída do Pituca, ele sabe quão importante é um clássico. É um jogo importante, para a gente buscar o nosso objetivo, que é classificar de novo para a Libertadores. Caio Ribeiro tá aqui comigo. Caião, dá pra dizer que é uma final pela vaga da Libertadores ou não dá pra desprezar Atlético Paranaense e Bragantino, hein? Não dá pra desprezar porque não são só os dois que estão na briga, mas é um clássico, é uma final antecipada, porque eu acredito que a 2 rodadas do final, quem perder aqui se distancia demais dessa vaga. Ainda mais o Corinthians, que tem uma pancada na sequência, né? Tem que pegar o Inter ainda, tem o jogo, né? Tem o Vasco em casa, que teoricamente é um jogo menos difícil, e depois o Inter na última rodada fora de casa. Mas você acha que desses ainda o Santos é o que tem mais chance? Eu continuo acreditando no Santos. Eu acho que os 4 estão vivos nessa briga, mas até pelo fato de jogar em casa, né, e ser um clássico, é muito equilibrado, mas pelo que eu venho acompanhando do Santos na Vila Belmiro, eu acho que ele tá um pouquinho acima dos outros. 6 jogos de vitória seguindo em cima do Corinthians ajuda também, né? Caião, a gente já falou aqui do estilão coach do técnico do Palmeiras, do Abel Ferreira, né? Ele fala frases motivacionais bonitas e o cara, até falando de bacalhau e futebol, consegue conquistar a gente. O cara é coach, chefe e bonito, né? Boa pinta. Há muitas formas de cozinhar o bacalhau, mas o bacalhau está lá sempre. Eu juro que não é piada de português. Foi o próprio Abel Ferreira quem comparou escalar o Palmeiras com cozinhar o peixe mais famoso da terra dele. Há muitas formas de cozinhar o bacalhau, mas o bacalhau está lá sempre. Pois é, o bacalhau, no caso, é o elenco alviverde, que o treinador já começou a preparar de formas diferentes. Contra o Fortaleza, o time começou o jogo com apenas 5 jogadores considerados titulares, por mais que o Abel goste de dizer que... Nós não temos titulares, o titular é a equipa. E a prova disso é que a equipa vai respondendo, trocando 1, trocando 3, trocando 5, trocando 7, trocando 10... A receita do Palmeiras até o fim da temporada já está pronta. O técnico Abel Ferreira vai continuar rodando o elenco, utilizando vários jogadores. Só que ele já está pensando na bacalhoada 2021
e decidiu que quer um novo atacante. E aí, para os palmeirenses que sonham com a contratação do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa como o novo ingrediente desse time, o treinador já respondeu na lata. Eu vos posso garantir é que não há negociação nenhuma com esse jogador. Negociação nenhuma. E nós, de facto, na equipa temos o Luís Adriano, que, na minha opinião, é o único centroavante, volto a referir, é o único centroavante que nós temos de raiz. Temos o William que lá pode jogar, temos o Rony que lá pode jogar, mas de facto nós precisamos de aumentar a competitividade nessa posição. Com novos jogadores ou com jeitos novos de usar os mesmos atletas, o que o chefe Abel Ferreira já mostrou é que ele tem a receita para o sucesso. Há muitas formas de cozinhar o bacalhau, mas o bacalhau está lá sempre. Quando o técnico nega a contratação assim, a gente suspeita, hein? Ó, você gosta de história em quadrinhos? É torcedor de São Paulo? Se a resposta para as duas perguntas foi sim, aqui uma dica para você, ó. Foi lançado uma HQ, história em quadrinho, né? Que conta a história dos 90 anos do Tricolor. Será que o 91 vem com um título heróico no Brasileirão? Quantos começos uma história pode ter? E quando eu comecei a escrever essa HQ, ela veio como se fosse uma porrada, assim, eu fiz de uma vez. Meu, que alegria fazer isso, cara, porque eu vou poder relembrar todos aqueles momentos tão gostosos que eu passei na minha infância ali. Foi muito rápido, porque essa história toda está na minha cabeça. É que na paixão, cada um sabe o seu início. Mais ainda quando o passado tem tantas glórias para lembrar. São 90 anos de rabiscos, rascunhos e muito para contar. 90 anos que ganharam traços e contornos. São 90 anos que o Renato e o Rafael escreveram e pintaram em 3 cores: vermelho, branco e preto. O São Paulo me emociona. Assim, eu passo pelo Morumbi, eu me arrepio. O São Paulo é uma inspiração. O Rafael foi quem organizou e roteirizou os acontecimentos mais importantes da vida do clube. E o Renato foi quem desenhou, em cada detalhe, tantas conquistas. Quis fazer uma coisa mais realista, mais adulta. Então, a parte mais difícil que eu tive foi acertar as feições dos jogadores, dos técnicos, dos personagens, né, que construíram a história do São Paulo. Por enquanto, o livro que eles criaram vai ter uma tiragem de 2.000 exemplares e um personagem principal. O Santo Paulo conta a história do São Paulo. Eu queria que tivesse alguém que fosse testemunha ocular da história do São Paulo. Então ele viu essa fundação, ele viu o título de 77, de 86, de 92, 93, 2005, ele acompanha tudo lá de cima. Um espectador privilegiado do que acontece aqui embaixo. Às vezes, não só espectador. Agora o São Paulino entende como aquela bola do Miller contra o Milan no Mundial de 93 entrou. E ninguém duvida, foi assim mesmo que aconteceu. Como toda história precisa de um título, essa tem vários. Cada torcedor que escolhe o seu favorito. Isso é fácil de dizer, cara. 92, o título mundial contra o Barcelona foi a passagem mais emocionante, assim, para mim, porque deu uma nostalgia muito legal, assim, relembrar toda essa vitória do São Paulo ainda. São as lembranças que se espremem para caber em 90 páginas. Uma biografia que agora a gente já sabe onde começa, mas não onde termina. E se alguma coisa ficar de fora, não tem problema. A página está sendo escrita agora, com esse time, com esse elenco. Quem sabe bem o título brasileiro. E aí a gente vai ser obrigado a fazer um fascículo ou uma segunda edição, revista e ampliada, colocando aí o Volpi, Daniel Alves, Luciano, esses caras todos. E seria muito bom se o São Paulo fosse campeão e eu tivesse que ilustrar. Porque como toda boa história em quadrinhos, nessa aqui o leitor também torce, também se emociona e aguarda ansioso pela próxima aventura do super-herói favorito. Olha que legal, ontem no GE a gente mostrou a reportagem do Ale Oliveira sobre a peneira virtual do vôlei.
Na matéria tava a Júlia Novelli. E não é que a Júlia conseguiu um time. Agora a Julinha vai jogar pelo Paineiras, aqui de São Paulo. Parabéns pra ela. Boa, Júlia! Daqui a pouco a gente volta com a dupla Nenê, Neymar e Nego Di. O Neymar machucado, o PSG goleou o Barça pela Champions e aí ficou tranquilo pro Neymar ficar tweetando sobre BBB. Já já essa matéria com 98% de aprovação. Vamos lá. E ontem, hein? Noite de eliminação. O Brasil parou. Olha que deboche. O mundo parou. Gente. À espera. Quem não ganha o Big Brother? Desse momento. Então, Fiuk, Sara, quem sai hoje é o Nego Di. Acabou! Acabou! Mas que legal! A festa continua em todas as partes, cada um festeja como quer. É os guri. O Neymar avisou na segunda. Que ele é muito importante. Tá feliz? Hã? Eu sei que você tá. Tamo junto. Brasil! Todo mundo tá. Até eu tô. Tchau pro Nego Di também. Tchau. Bom. Mas ninguém ficou mais feliz nesta terça-feira que ele. Fala, Thiago Life. O nosso comentarista. Menino adulto, Ney. Ele tava naquela fome. Queria ter jogado ontem, claro. Não, BBB, calma. Mas nem precisou, porque lá no Camp Nou ontem foi dia de paredão. Foi dia de maldade, foi dia de goleada. Você sai com o maior índice de votação da história. Foi dia de Mbappé. O cara avisou o Pochettino antes do jogo. Ele me perguntou, quantas vezes você ganhou no Camp Nou? E eu respondi, uma. Então ele disse, amanhã você vai ganhar a segunda. E agora no campo ele me falou, te disse que ia ganhar pela segunda vez? O francês estava naquele estilo, prenda-me se for capaz. Reza a lenda que tudo começou depois que mexeram no cabelo dele. Ficou bravinho. E quando ele fica assim, meu amigo, ninguém segura. Mbappé deixou a defesa do Barcelona maluquinha. Fez gol de todo jeito. E fez aquele famoso hat-trick. E deixou o nosso comentarista Neymar orgulhoso. E aí, Belo? 4-1 PSG dentro do Camp Nou. É isso mesmo. Uma terça-feira completa. Para alegria do Mbappé, do Neymar e do torcedor brasileiro. Caio, primeiro o futebol. Essa goleada pra cima do Barça, o Barça praticamente fora aí, né? Dá pra imaginar o Messi indo pro PSG jogar de novo com o Neymar? Eu não tenho a menor dúvida que o ciclo do Messi no Barcelona já se encerrou, que acho que o Barcelona vai para a segunda temporada sem nenhum título e pode sim, de repente, ser companheiro do Neymar lá em Paris. Agora vamos falar de uma coisa muito legal. O Neymar anda jogando demais aqui também, ó, na rede social. Tá voando. E ele falou isso que foi muito legal. Galera, vamos lembrar que é só um jogo. Aqui fora não tem nada a ver, não precisa dessa agressividade, essa violência. Ele já saiu, vida que segue e que Deus abençoe a vida do Nego Di. É isso, que a gente faça como a gente tem que fazer na vida, né, cara? Aprenda com os nossos erros. É importante a gente aprender e evoluir, porque essa é a caminhada do ser humano. Se torne uma pessoa melhor aprendendo com os erros que ele teve lá dentro e que foi um reflexo da votação e da rejeição que ele teve. Se não é eliminado no paredão. Até amanhã. Tchau.